Bom, tá gravando já. Então vamos lá, galera. Vamos para mais uma aulinha aqui de eletromagnetismo. Vamos lá, vamos que tá acabando. Essa aqui é a penúltima aula, tá? Eu preparei aqui um resuminho para vocês, que a aula vai ser bem rapidinha, que eu vou só explicar o resumo, tá? E tá aí o resumo para vocês conseguirem estudar depois, para conseguirem fazer os exercícios do monitor depois, tá bom? Vamos lá. A gente vai estudar hoje indução eletromagnética. O que é indução eletromagnética? Até agora a gente estava estudando correntes elétricas gerando um campo magnético, tá certo? A partir de agora a gente vai estudar campos magnéticos gerando corrente elétrica. Como assim? Se você pegar um ímã, você consegue gerar uma corrente elétrica num, sei lá, numa espira, ou seja, num círculozinho de metal, num arame em forma de círculo. Você consegue gerar uma corrente elétrica ali, tá bom? A gente vai estudar como que a gente faz isso. Olha só, aqui eu já coloquei a introdução, que é o que eu acabei de falar. E a gente vai estudar, antes da gente começar a estudar isso tudo, a gente vai estudar um pouquinho de fluxo do campo magnético. O que é esse fluxo do campo magnético? Lembra que quando a gente estudou o campo magnético, eles eram linhas, tá certo? Eram linhas de campo magnético, assim como a gente estudou no campo elétrico, que também eram linhas de campo, tá certo? E aqui estão representadas algumas linhas de campo magnético. Olha só, essas linhas em azul estão todas aqui representadas, tá? E aí eu separei uma área, sei lá, uma área em forma de círculo aqui, tanto faz o formato, tá? Mas aí eu separei uma área e eu quero saber quanto que é o fluxo de campo magnético que passa nessa área, tá? Fluxo é basicamente a quantidade por tempo, tá bom? É como se fosse tipo, se você sai da sua casa e fica olhando para a rua, qual é o fluxo de carros aqui? É a quantidade de carros que passa por uma unidade de tempo. Você fica lá olhando, passou 4 carros em 2 horas. Você sabe que o seu fluxo vai ser 2 carros a cada hora, tá bom? É basicamente isso. Tá aqui. Como é que a gente vai calcular esse fluxo? A gente vai precisar de uma reta normal ao plano, ou seja, uma reta, essa reta aqui que faz 90 graus com o plano da área que você escolheu, tá bom? Como se fosse um prato, essa área vermelha aqui, e a normal é uma reta perpendicular a esse prato, beleza? A gente vai precisar, obviamente, de um vetor campo magnético, tá? Que é o B, que é esse cara aqui, beleza? A gente vai precisar também da área dessa seção que você quer escolher, desse prato que a gente escolheu, tá bom? E o ângulo θ é o ângulo desse prato, tá? O ângulo desse prato não, o ângulo da normal ao prato com o campo magnético, tá certo? Com o vetor campo magnético. E aí a gente consegue calcular o fluxo. O fluxo a gente usa essa letra grega que a gente chama de φ, tá? Esse φ você pode ver ele tanto assim, que é esse caso aqui, ou assim, ó. Você vai ver ele dos dois jeitos. Aí pode ser assim também, tá? Então só para anotar para vocês verem isso em exercícios, beleza? Tá. Qual que é a unidade desse cara? A gente vai usar Weber ou Weber, eu não sei muito bem, que é esse WB aí, tá bom? É a unidade do fluxo magnético, ou fluxo de indução magnética. Esse fluxo vai ser dado por quê? Vai ser B vezes A vezes o cosseno desse ângulo que a gente falou, que é entre a normal e o prato. Fechou? E aqui a gente vai ter alguns casos importantes. O caso em que o ângulo vai ser 90, que o ângulo é entre 0 e 90, que é esse caso aqui de cima, e o caso em que o θ, que é esse ângulo, vale 0, tá bom? Se o ângulo vale 90, percebe, olha quantos vetores que passaram aqui no nosso prato. Quantas linhas passaram no nosso prato? Nenhuma, porque eles estão paralelos, tá bom? Então aqui ó, é o fluxo mínimo, que é 0. Aqui é um fluxo parcial, quando o nosso prato está um pouquinho inclinado, beleza? Então vai passar uma certa quantidade, mas não é a quantidade máxima. Por quê? Olha, por exemplo, esse cara aqui, ó. Esse cara aqui não passa, e nem esse cara aqui. Mas olha se a gente rodar ele um pouquinho e deixar ele a 90 graus. Esse cara aqui antes, que não estava passando, agora passa, e esse aqui também. Ou seja, quando a gente tem o θ igual a 0, quando o ângulo entre a normal e o vetor campo magnético é 0, que seria esse ângulo aqui, ó, que no caso é 0, tá? Quando esse ângulo for 0, a gente vai ter nossa indução máxima, tá? A gente vai ter a maior quantidade de vetores campo magnético passando ali, maior quantidade de linhas campo magnético passando ali. Fechou? Aqui a gente vai definir outro conceito que é fluxo de indução em tubo, um tubo de linhas, tá? Percebe que a gente tem um tubo aqui. Aqui, ó, percebe que a gente tem as mesmas linhas, tá? A mesma quantidade de linhas aqui, ó. Beleza? As mesmas 5 linhas, tá? Só que no começo aqui, nesse primeiro caso, elas estão espaçadas, e no segundo caso elas estão todas juntinhas, tá bom? A gente quer comparar
o campo magnético em cada uma delas, tá? B1 e B2. E a gente quer comparar também o fluxo magnético em cada uma delas. Fechou? Vamos lá. Como é que a gente vai comparar isso? Isso aqui saiu do lugar. Deixa eu dar arrumada aqui. Aqui é 1 e 2. Fechou? O fluxo 1 vai ser igual ao fluxo 2, não é? Porque a gente tem a mesma quantidade de linhas passando ali, tá bom? A gente tem a mesma quantidade de linhas passando nas nossas áreas, fechou? Então o fluxo vai ser o mesmo, tá? Mas percebe uma coisa, por que, que o campo magnético 2 vai ser maior que o campo magnético 1? Porque no campo magnético 2 a gente vai ter o mesmo fluxo, só que numa área pequena. Ou seja, vai ter é como se fosse assim, a gente vai aumentar a densidade das linhas, tá? A gente vai pegar todas aquelas linhas que estavam espaçadas e vai juntar num pedacinho só, tá bom? Essa que é a ideia. E o mesmo caso anterior. Anterior ali no B1 estava como? A gente tinha uma área grande para uma quantidade, então a gente vai ter um certo campo. Agora, quando a gente pega todos esses caras e junta, nosso campo vai aumentar. A gente vai estar concentrando nossas linhas de campo magnético, beleza? Isso aqui é o que a gente chama de tubo de linhas, tá? Então, basicamente, quando você aumenta a densidade das linhas, você aumenta o seu campo magnético, tá bom? E o seu fluxo mantém o mesmo, se você tiver a mesma quantidade de linhas. Por quê? Porque o quanto que a gente aumenta desse cara, a gente está diminuindo da área, tá bom? Essa que é a ideia. Vamos lá. Agora a gente vai estudar a variação do fluxo de indução. Por que a variação desse fluxo? A gente vai perceber daqui a pouco, quando estudar a lei de Lenz, a variação do fluxo é muito importante, tanto para a lei de Lenz como para a lei de Faraday, que a gente vai ver na próxima aula, tá? A variação do fluxo é muito importante. Ela que vai ser a base de tudo. Percebe que aqui, ó, nosso fluxo ele depende do B, da área e do θ. Isso não era para ter acontecido. Ele depende do B, ó, vou dizer assim, ó, do B, da área e do θ. Beleza? Então a gente vai estudar a variação de cada um desses caras para variar o fluxo. Se eu variar só o B, o fluxo já varia. Se eu variar só a área, o fluxo já varia. Se eu variar só o θ, o fluxo já varia. Então vamos estudar a variação de cada um desses caras. Primeiro, vamos variar o nosso campo magnético. Percebe? Aqui a gente tem um ímã. O campo magnético sempre sai do polo norte e chega no polo sul, tá certo? Aqui, se a gente está nesse cara aqui, pega o ponto B2 aqui, ó, essa posição B2. Se a gente pegar esse anel e mover para cá, o que vai acontecer? A gente vai ter menos linhas, olha como as linhas vão abrindo, a gente vai ter menos linhas passando dentro da nossa espira, tá bom? Então a gente está diminuindo o nosso B. Se a gente está diminuindo o B, a gente está diminuindo o fluxo. Faz sentido? Olha só, se a gente diminui o B, percebe, a gente está diminuindo o B sem mudar a área, tá? A área da espira é a mesma. E o ângulo também é o mesmo. Então, se a gente está só diminuindo o B, a gente está diminuindo o nosso fluxo, beleza? Voltando aqui. Mesma coisa que se a gente for para a posição 1. Olha só, se a gente for para a posição 1, a gente vai ter linhas, ó. Essa linha aqui, por exemplo, ela não passava na espira na posição 2. E essa linha aqui também não. Se a gente colocar na posição 1, ela já passa, olha só, como ela já pega essas linhas aí a mais. Então, se a gente aproximar, a gente está aumentando o nosso fluxo. Se a gente afastar, a gente está diminuindo o nosso fluxo. Beleza? Aqui a gente está variando o fluxo. A gente está variando o fluxo como? Com a variação do campo magnético, beleza? Está aqui. A primeira variação de fluxo é a variação do campo magnético. Agora vamos fazer a variação da área. Como é que a gente faz a variação da área? Por exemplo, se a gente tem uma esfera aqui, ó, uma espira circular, que nem todos os exemplos que a gente estava fazendo agora. Se você achatar ela em cima e embaixo, o que vai acontecer? A nossa espira vai diminuir de área, tá certo? Se a gente diminuir a área, a gente diminui o fluxo, beleza? Olha esse outro exemplo aqui, ó. Esse aqui é um caso clássico, sempre cai em exercício isso aqui. Ele botou um quadrado e um campo magnético. O campo magnético ele está acabando aqui, ó. Deixa eu pegar só ele está acabando aqui o campo magnético, tá? Se você... Isso não era para ter acontecido. Deixa eu voltar aqui. Se você pegar essa espira e mexer ela para a direita, o que vai acontecer? Ó? A nossa espira vai vir para cá. Ela vai vir para cá. Tá? Então, percebe. Olha a quantidade de fluxo que está aqui. Nesse outro caso, a gente vai ter só o fluxo em azul. Olha só. Esse fluxo que está na esquerda, a gente perdeu. Ó. Esse fluxo em verde aqui, ó. A gente não está mais tendo ele. Ou seja, quando a gente diminuiu a área, a gente diminui o fluxo.
tá bom? Passando nela. Isso só deslocando essa espira para a direita. Se a gente deslocar ela para a esquerda, vai acontecer justamente o contrário, né? Vai aumentar a área e vai aumentar o nosso fluxo, beleza? Percebe que a área é a área das linhas de indução do campo magnético, beleza? A gente tem que sempre considerar a área das linhas de indução. Tipo, percebe que a espira a gente não está achatando nem diminuindo, mas como as linhas de indução elas param aqui, é como nossa espira parasse aqui, tá bom? Então é isso que a gente tem que considerar. A área é igual esse caso aqui, ó, deixa eu voltar. A gente tem que considerar a área das linhas de indução, beleza? Voltando. Aqui está só explicadinho para vocês. Agora vamos variar o θ. Como é que a gente varia o ângulo? Você basicamente vai pegar a espira, que no caso aqui ele botou uma quadrada, mas tanto faz se é quadrada, redonda, triângulo, tá? A gente vai rodar ela. Percebe? Ela não está exatamente plana, a gente pode rodar ela. Rodando ela, você vai variar o ângulo. Você pode começar com ela de lado, tá? Que é quando o fluxo é máximo. Nesse exemplo aí, nesse caso de cima. Se ela está deitada assim, o fluxo é máximo. Se você deixar ela vertical, o fluxo ele é mínimo, beleza? E aqui, se você deixar um pouco inclinada, você vai ter um fluxo parcial, que é o que a gente acabou de ver. Esse cara aqui, ó, ele é muito importante porque ele é o princípio de funcionamento de vários aparelhos, tipo um dínamo, que é aquele que não sei se vocês já viram, não é tão comum, mas que o pessoal colocava na bicicleta, por exemplo. Você ia pedalando, no que você ia pedalando, você ia rodando um dínamo, e esse dínamo ia ligando um farolzinho na frente da bicicleta. Não sei se vocês já viram isso. Que aí você vai usando a sua energia mecânica para gerar corrente elétrica que acendia a lâmpada. Isso acontece também, por exemplo, em usinas hidrelétricas. Eu até coloquei aqui, ó. E é muito legal, porque vai caindo a água, vai girando essa parada aqui, ó. A água caindo, vai girando um moinho, que vai gerar essa nossa espira. E ela está dentro de um ímã, então vai gerando uma corrente elétrica para a gente, beleza? Daqui a pouco, na próxima aula, vocês vão ver que a corrente elétrica gerada é uma corrente alternada, que é a corrente que chega nas nossas casas, tá? Isso funciona em termoelétrica também, que você queima e o vapor da queima vai girando o seu negócio, tal, sua turbina e por aí vai, beleza? Tá, por que a gente falou de variação, a gente falou de um monte de coisa, é tudo para chegar aqui, ó, na lei de Lenz. Aqui na lei de Lenz a gente vai definir qual que é o sentido da nossa indução. Todos os casos que eu estou falando para vocês, o que está acontecendo? A gente está variando a nossa área, a gente está variando o nosso θ, a gente está variando o nosso campo. Isso faz com que a gente varie o nosso fluxo. Variando o nosso fluxo, o que vai acontecer? A gente vai induzir uma corrente elétrica nessa espira. Por exemplo, aqui, ó, se a gente ficar com essa área aqui, quando você estiver puxando essa espira, você diminuindo a área, você vai estar gerando uma corrente elétrica nessa espira. Isso aqui tudo a gente vai ver na lei de Lenz. Para onde que está essa corrente? Como que a gente define isso? Basicamente, a lei de Lenz, se você está variando o fluxo magnético, se você está variando o fluxo de indução, você vai variar também, se você está variando o fluxo magnético, está variando o fluxo de indução, você vai gerar uma corrente elétrica nessa espira ou nesse prato, no que você estiver fazendo, um prato de metal no caso, tá? E para onde que vai estar essa corrente elétrica? É aí que entra a parte legal da coisa. Olha só esse primeiro exemplo que eu coloquei aqui. Ó, percebe que aqui a gente vai ter um campo, olha só. Deixa eu mexer aqui que fica melhor. Aqui a gente tem um campo, percebe que isso é um pontinho, o que está acontecendo? Ele está saindo da tela, tá? Está saindo do papel aqui da tela, do que você estiver vendo aí, tá? Se ele está saindo daqui, a gente vai ter esse caso, ó. Pega essa barra de metal, puxa ela para a direita, tá? Esse campo aqui é como se ele tivesse em todos os pontos aqui, ó. Não pode ser um risco, né? Ele é como se ele tivesse em todos os pontos aqui, tá? É toda essa área que tem esse campo magnético saindo da tela, beleza? Se a gente está puxando essa barra aqui está solta, tá? É uma barra, essa primeira aqui, tá? Dobrada, e essa outra aqui solta em cima dela, tá? Mas em contato. Se a gente puxar ela para a direita, com essa velocidade V aqui, o que vai acontecer? Dentro da barra, assim como qualquer material, tem elétrons, não tem? Se a gente está pegando essa barra e puxando para a direita, a gente está puxando os elétrons para a direita. Aí vai voltar na aula passada. Pega esse elétron aqui, ó, a gente vai ter uma carga com uma velocidade V para a direita. Tá? Se ela está com uma velocidade V para a direita, o que a gente faz? Bota o dedão para a direita.
da mão direita, regra da mão direita, hein? Bota o seu dedão para a direita. O seu campo magnético está onde? Está saindo do papel, está saindo da tela, então ele fica para dentro, beleza? Para onde que vai ficar sua força? Se é uma carga negativa, você vai dar um tapa com as costas da mão para cima, beleza? No caso, para vocês vai ficar invertido, mas... Então, se você fizer a regra da mão direita, você vai ver que a força nesse elétron em movimento vai estar para cima, tá? Ou seja, esses elétrons aqui, eles vão começar a se acumular nessa parte aqui de cima. Olha só, se todos vão subindo, vão se acumular lá em cima. Se eles se acumulam lá em cima, aqui embaixo vai faltar elétron, beleza? Se está faltando elétron, fica positivo, beleza? Que a definição do positivo é essa, ausência de elétrons, não é muito próton, é falta de elétrons, beleza? E aí você vai ter um dipolo aqui, um negativo e um positivo. Quando você tem um negativo e um positivo separados, você gera o quê? Uma diferença de potencial. E uma diferença de potencial para a gente é o quê? Ela vai servir como um gerador. Isso vai gerar uma corrente elétrica para a gente. Lembra que a gente estudou isso lá em eletrodinâmica? Essa corrente elétrica vai ser como? Lembra que no nosso estudo aqui, ela sempre sai do positivo e vai para o negativo. Olha só, a gente vai ter uma corrente elétrica, de azul não dá, né? A gente vai ter uma corrente elétrica nessa direção aqui, ó. Olha só. Sempre saindo do positivo, chegando no negativo, beleza? Aqui, ó, I. Fechou? Tá. Ou seja, vocês conseguem ver aqui, ó, a corrente elétrica também está nessa barra, tá? Vocês conseguem ver aqui que a gente tem uma espira com uma corrente em volta dela, não tem? Se a gente tem uma espira com uma corrente em volta dela, como é que a gente faz para calcular o campo magnético aqui? Isso aqui a gente já estudou. Percebe? A gente tem um cara para cá, tá certo? A gente tem um cara para cá. Não é assim que está a nossa corrente? Se você ligar esses dois caras, você vai ver que esse é um sul. Se esse é um sul, como é que é o campo gerado por um sul? O campo gerado por um sul, ele sempre entra no sul, beleza? O campo magnético sempre entra no sul. Então faz um xizinho aqui do campo entrando no plano da tela. Fechou? Ou seja, se a gente tem... Eu vou apagar aqui porque já está explicadinho aqui do lado, beleza? Ou seja, se a gente tem um campo magnético aqui, saindo da tela, e você está variando a área puxando essa barra para a direita, a gente vai gerar um campo magnético entrando na tela. Não faz sentido? Ou seja, se a gente está aumentando a quantidade de campo que está saindo da tela, percebe? Se a gente está aumentando a área, a gente está aumentando a quantidade de campo saindo da tela. Então, o que a gente vai tentar fazer com a lei de Lenz? A lei de Lenz vai gerar uma corrente elétrica tal que ele tente entrar em equilíbrio. Ou seja, se a gente está aumentando a quantidade de campo magnético saindo da tela, a lei de Lenz vai fazer com que a gente tenha uma corrente elétrica que vai diminuir esse campo. Ou seja, a gente vai ter campo elétrico entrando na tela. Vamos fazer uma recapitulação rapidinho aqui, ó. Olha esse exemplo aqui do lado. Se a gente tem um campo magnético saindo da tela, você aumentar a área, ou seja, você aumentar o fluxo de campo magnético saindo da tela, você vai querer jogar campo elétrico entrando na tela, beleza? Para compensar esse aumento. Esse aumento que é causado por quem? Pelo aumento de área, tá certo? Essa que é a beleza da coisa. Então, ó, se a gente está aumentando o campo que está saindo, a gente vai gerar um campo entrando, beleza? Ou seja, aqui, ó, a gente aumenta o campo que está saindo, a gente vai gerar um campo entrando. Fechou? Essa é a lei de Lenz. Vamos ver mais dois exemplos aqui. Deixa eu ver como é que está o tempo. Ah, 18 minutos, tá suave. Vamos ver aqui, ó. Mais dois exemplozinhos aqui. Percebe? Olha esse caso aqui, ó. Olha esse caso aqui. O que está acontecendo? A gente tem um ímã, tá? E a gente está com esse ímã, a gente está aproximando ele de uma espira. Se a gente está aproximando ele da espira, o que está acontecendo? Ó, tem campos que estão aqui assim, ó, dessa forma, beleza? Deixa eu fazer de azul, só para não confundir. A gente tem campos do ímã, tá saindo assim, ó, linhas de campo, beleza? Quando você aproxima, como a gente acabou de ver, você está aumentando a quantidade de linhas de campo dentro da sua espira, tá certo? Se a gente está aumentando a quantidade de linha de campo, você está aumentando o seu fluxo, beleza? O que está acontecendo? Se a gente está aumentando a quantidade de linhas para dentro da espira, tá certo? Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai induzir linhas saindo da espira. Faz sentido?
Se a gente está aumentando a quantidade que está entrando aqui, a gente vai ter que gerar linhas saindo, beleza? Para compensar o aumento da entrada. Essa que é a ideia. E como é que a gente vai fazer isso? Gerando uma corrente elétrica, tá? Primeira coisa, você vai ver. A gente vai ter que induzir de que forma? A gente vai ter que induzir o campo magnético saindo da espira. Para você induzir o campo magnético saindo da espira, essa frente aqui vai ter que ser um norte, tá? Porque o campo sempre sai do norte, beleza? E para ser um norte, a corrente vai ter que estar dessa forma aqui. Fechou? Que é o que o desenho está falando para a gente. Vamos para outro caso. Olha só, o que está acontecendo aqui agora? Eu estou pegando esse mesmo ímã e agora eu vou afastar, tá certo? Se eu estou afastando esse ímã, o que está acontecendo? Eu estou diminuindo a quantidade de linhas entrando. Se eu estou diminuindo a quantidade de linhas entrando, para eu voltar para o que eu tinha, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que aumentar as linhas entrando. Ou seja, se o ímã está diminuindo as linhas entrando, eu vou ter que induzir uma corrente para aumentar as linhas entrando. Faz sentido? Então, como é que a gente vai aumentar as linhas entrando? Isso aqui tem que ser um polo sul, beleza? Olha só. Por quê? Porque no polo sul, as linhas de campo sempre entram. Fechou? Então, isso aqui sendo um sul, porque as linhas vão entrar, ó. As linhas vão entrar na espira. Como é que vai ser a corrente? Você vai seguir só o S aqui, ó, que a gente já estudou nas aulas passadas. Olha ele vindo para cá. Beleza? O ideal agora era que essa aula fosse ao vivo, na verdade, para eu conseguir tirar as dúvidas de vocês, porque certamente vão surgir dúvidas aqui, tá? É um pouco confuso. Então, se vocês não entenderam, manda mensagem para mim depois no WhatsApp que eu explico melhor. Fechou? Mas essa para vocês foi a lei de Lenz. A lei de Lenz é basicamente o que então? Ele tenta chegar no equilíbrio. Se você aumenta o campo de uma forma, ele vai querer diminuir esse campo que você está aumentando, beleza? Se você aumenta o campo entrando, a gente vai gerar um campo saindo para diminuir esse campo que está entrando. Faz sentido? A gente vai tentar sempre chegar num equilíbrio. Essa aqui é a ideia. Vamos fazer um exercício aqui, ó. Eu separei 3 aqui, mas não sei nem se vou fazer os 3. Vamos ver. Acho que vai ser rapidinho. Ó, a figura a seguir mostra um tubo de linhas de indução. Ó, tubo de linhas de indução, a gente acabou de ver isso. Do campo magnético de um ímã que gera fora dele, beleza? Nas seções 1 e 2 desse tubo, compare o fluxo de indução magnética 1 e 2. Qual que é o fluxo aqui e o fluxo aqui, ó? Deixa eu aumentar. O fluxo nesses dois caras vai ser como? A gente acabou de ver isso. Percebe que em cada um deles a gente tem quantas linhas? Ó? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então o fluxo deles vai ser igual, beleza? Ele mandou a gente comparar. Então, ó, comparando aqui, a gente vai ter que o φ1 vai ser igual ao φ2. Percebe que nesse caso ele usou esse φ desse jeito, tá? Você podia fazer assim também. φ1 igual a φ2, tá? Tá na mesma. Ele quer comparar agora os campos magnéticos. Como é que a gente vai fazer isso? Iguala o φ1 com φ2, que é o que a gente já viu que é verdade. Ó, φ1 é igual a φ2. Beleza? Quanto que é o φ? O φ vai ser vou botar o B1 vezes A1 vezes cosseno de θ. Vai ser igual a B2 vezes A2 vezes o cosseno de θ. Fechou? Só que o cosseno de θ vai ser o mesmo para os dois casos, então eu já vou cortar ele aqui. Beleza? Então a gente vai fazer assim, ó. O B1 vai ser o quê? Ó, o B1 vai ser igual a B2 que multiplica A2, A2 sobre A1. Fechou? Agora percebe, quem que é maior, A2 ou A1? O A2 é maior que o A1, tá certo? Se você divide uma coisa maior por uma coisa menor, por exemplo, 10 por 1, isso vai dar um número maior que 1, tá certo? Ou seja, então o campo 1 vai ser o quê? Vai ser o campo 2 vezes um número maior que 1, ou seja, vai ser o campo 1. O campo 1 vai ser o campo 2 mais alguma coisa, tá certo? Faz sentido? Dessa forma, a gente vai ter o que então? Que o campo 1 vai ser maior que o campo 2. Ou você pode só pensar também, olha só, a área aqui, ó, a área em 1 é menor que a área em 2, não é? Se a área em 1 é menor que a área em 2, a densidade no 1 é maior que a densidade no 2. Se a densidade no 1 é maior, o campo magnético no 1 é maior. Beleza? Vamos para o segundo caso aqui, ó.
Um ímã em forma de barra reta, inicialmente em repouso em relação a uma espira circular, é abandonado acima dela e cai atravessando. Beleza? A gente vai soltar esse cara aqui, ele vai atravessar. Aí ele quer o quê? Para o observador O, qual é o sentido da corrente induzida na espira enquanto o ímã está em repouso em relação a ela? Ó, se o ímã está em repouso, a gente não tem variação de fluxo, tá? Se a gente pega esse ímã aqui e deixa ele parado com a espira aqui, se os dois estiverem parados, a gente não vai ter corrente nenhuma induzida. Lembra? Para ter corrente induzida, a gente tem que ter variação de fluxo. Vou até escrever aqui, ó. Olha só. Para ter corrente induzida, que nesse caso a gente não tem variação de fluxo, tá certo? Beleza. Agora vamos para a letra B. O que ele vai falar? Eu podia fazer menos feio, né? Aqui. Pouco antes de atravessar o ímã, pouco antes de o ímã começar a atravessar. Ou seja, o que a gente está fazendo? A gente vai soltar, ela vai cair, não é? O que vai acontecer então? Você vai ter a espira, aqui, ó. Eu vou tentar fazer um desenho aqui. Eu vou fazer de lado, tá? Para ficar mais parecido com o que a gente já viu. E a gente vai estar aproximando o ímã, não é? A gente está aqui, ó. Tem um ímã aqui, norte. Aqui, sul. Beleza? A gente vai aproximar esse ímã, tá? A gente vai aproximar. Beleza? Aproximar com o norte apontando para lá. Então, ó, se aqui é norte, os campos sempre são saindo do norte, não é? Beleza? Vou fazer alguns campos aqui. Quanto mais a gente vai aproximando, a gente está aumentando o número de linhas dentro da espira, não é? Se a gente está aumentando o número de linhas entrando, o que vai acontecer? A gente vai ter que gerar linhas saindo, não é? Se a gente aumenta o que está entrando, a gente tem que gerar linhas saindo para compensar as que estão entrando. Faz sentido? Para chegar nesse equilíbrio. Então, se a gente está aumentando o número de linhas entrando, a gente vai gerar linhas saindo. Para a gente gerar linhas saindo, esse cara aqui tem que ser o quê? Ó? Tem que ser um norte. Coloca um norte aqui, ó, só para a gente ver. Aqui, ó. Ops. Coloca um norte aqui. Alguma coisa assim, né? Um norte aí. Como é que vai ser a corrente, então? Ó? Sempre bota a setinha aqui na ponta. A corrente, então, vai ser desse jeito aqui, ó. Maravilha? Vai ser sempre dando essa volta no sentido anti-horário, beleza? Se você olhar daqui, ó, se o seu olho está aqui, é no sentido anti-horário, fechou? Vamos para a letra C agora. O que fala na letra C? Logo após a passagem completa do ímã através dela. Depois da passagem, o que acontece? O ímã vai começar a se afastar, não vai? Olha só, vamos desenhar aqui de novo. A gente vai ter aqui, ó, a nossa espira, tá? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar o caso ali de cima. Tá vendo que a gente está com o ímã aqui na direita, a gente vai atravessar ele. Ou seja, a gente vai ter um ímã desse jeito aqui, ó. Olha o ímã aqui. Aqui é norte, aqui é sul. E ele está indo para lá, beleza? Está se afastando. Isso aqui é um afastamento. Beleza? Então, ó, o que está acontecendo? No sul, os campos vão fazer o quê? Os campos sempre entram no sul. Os campos sempre vão entrar no sul. Beleza? Tá aqui. Então, se eu estou afastando, o que eu vou fazer? Percebe que para o campo entrar no sul, ele tem que sair da espira, tá certo? Se a gente está afastando, a gente diminui a quantidade de campo que está saindo da espira, tá certo? Se a gente diminui a quantidade de campo que está saindo da espira, a gente tem que gerar campo saindo da espira para compensar, tá certo? Se a gente diminui o que está saindo, a gente coloca mais saindo. Para o campo sair da espira, essa face aqui tem que ser o quê? Isso aqui tem que ser um norte. Beleza? Opa, deixa eu conseguir fazer um norte aqui. Isso aqui tem que ser um norte, beleza? Então como é que vai ser o campo assim, ó? Beleza? Só seguindo aqui, a nossa corrente vai ser então dessa forma, sempre seguindo as nossas setinhas aqui no N, beleza? Ó, só que a gente quer, percebe? Olha onde está nosso observador. Ó, ele está aqui, beleza?
O observador não vai sair do lugar. Olha só, o observador está aqui. Beleza? Nossa, belo observador. O observador está aqui, ó. Ele não saiu do lugar, beleza? E como é que para ele vai estar essa espira? Se ela, ó, a espira está aqui. Desse lado aqui, ela está norte, tá? Do outro lado, então, ela está sul. Se do lado aqui, ó, que está se afastando, olha só. Depois que ele passa, aqui embaixo vai ser sul. Sul não, né? Aqui embaixo vai ser norte, perdão. Que é o que a gente acabou de ver, ó. Depois que ele passa, aqui embaixo é norte. Fechou? Se aqui embaixo é norte, em cima vai ser o quê? Em cima vai ser sul. Beleza? Lembra que todo ímã é um dipolo. Todo ímã tem um lado que é sul, um lado que é norte. Se embaixo é norte, em cima vai ser sul. Beleza? Então, o observador vai ver o que aqui, ó? O observador vai ver um sul. Aqui o observador vai ver um norte, tá? Do jeito que já está ali. Fechou? Deixa eu ver quanto tempo aqui se dá para fazer o último. E 30 minutos certinho. Então é isso, galera. Valeu. Muito obrigado pela atenção. Tamo junto. Qualquer dúvida, manda no WhatsApp lá, beleza? Que a gente tira, porque essa matéria aqui não é simples não, tá? Valeu.